Saber gerar conexão nas conversas é fundamental. Muita gente pensa que sabe, mas não sabe. E por não saber, isso gera um prejuízo muito grande nas relações e na aproximação. Pensa o seguinte: quando alguém te olha, pelo simples fato de te olhar, antes de conversar contigo, a pessoa cria uma imagem, tem uma sensação. E, a depender da sensação que ela cria, ela pode ter a vontade de se aproximar ou de se afastar. Vamos presumir que alguém te viu, sentiu algo muito legal e decidiu se aproximar de ti. Se uma pessoa se aproximou de ti, nós já podemos entender que ela se aproximou porque gostou daquilo que viu, porque sentiu algo legal. No mínimo, não foi levantada nenhuma resistência. Só que tem um problema nisso daí. E que problema é? É o seguinte: a pessoa gostou de ti. Se ela gostou, de alguma maneira ela também gerou uma expectativa. Quando ela se aproxima, é como se mentalmente ela estivesse te testando. E aí, na conversa, pode ser que tu não correspondas à expectativa que foi firmada. A conversa pode ser, né, ruim. O que acontece? Quando há uma grande expectativa, e a expectativa não é correspondida, isso gera um sentimento de decepção. Pode ser até que tu não tenhas feito nada demais, pode ser até que tu não tenhas cometido nenhum grave erro. A tua conversa apenas não correspondeu à imagem que foi formada. Olha só, isso é muito, mas muito comum. Tem pessoas, por exemplo, que transmitem uma ideia de muita segurança, sei lá, de muita inteligência, qualquer coisa. Tá? E aí, quando outra se aproxima, tem a impressão de que ela não é tão segura assim, de que ela não é tão inteligente assim. Isso gera uma decepção. Não é que o outro tenha feito nada de errado. Não é que a pessoa tenha falado bobagens, né? Tenha demonstrado insuficiência de inteligência ou de cultura. Nada disso. Só ela apenas não correspondeu. Então, é interessante que o desempenho da tua conversa ele seja bom. Conversar faz parte da arte da comunicação. Eu vou te dizer aqui 5 coisinhas que tu podes colocar, que tu deves, aliás, colocar na tua conversa, que vão incrementar bastante e que vão gerar essa conexão. Mas tu tens que entender o seguinte, que a conversa faz parte da arte da comunicação e que conversar não é exatamente fazer uma palestra para o outro. Tem pessoas que, nossa, são terríveis, elas se acham muito conhecedoras das coisas, cheias de informação, aí estão sempre querendo falar alguma coisa, ensinar alguma coisa, dar alguma dica, e elas geram uma tensão muito grande, mas muito grande mesmo. Criam um ambiente contraconectivo. Em vez dessas pessoas gerarem conexão, elas produzem o inverso. Então, tu tens que entender isso. Conversar é comunicar. A tua conversa, se ela não atender às regras da comunicação, ela pode ser uma conversa que não é uma comunicação. Então, a conversa boa é aquela conversa que faz parte da arte da comunicação. Se a tua conversa estiver alheia à comunicação, ela se torna inclusive um incômodo, um enfado. E isto não é muito legal. Aliás, isso não é muito legal, não, isso é péssimo para falar a verdade. Tem muitas coisas que estão alinhadas à conversa. Antes de te dizer esses 5 pontos aqui, nossa, essa cadeira tem que mandar ajeitar. Tá dando problema na hora de gravar o vídeo. Enfim, vou logo comprar outra. Mas, enfim, antes de te dizer essas 5 coisas aqui, vou te fazer alguns alertas que são super importantes, tá bom? É o seguinte, a conversa, ela começa antes de vocês abrirem a boca, antes de tu dizeres alguma coisa. Pela tua imagem, pela tua postura, tu já comunicas alguma coisa, uma conversa, digamos assim, interna, já iniciou. Como eu te falei, quando a pessoa te vê, ela forma uma impressão, e desta impressão decorre um sentimento a teu respeito. Este sentimento pode deixar a pessoa mais aberta ou mais fechada. Se a pessoa estiver mais aberta, isso é bom, vai ser muito fácil, o teu esforço vai ser mínimo para que vocês se conectem. Agora, se a pessoa não teve muito interesse por ti, ou pior ainda, se ela ficou fechada, aí a coisa vai ser complicada. Bom, se ela ficou fechada, não tem problema, né? Ainda é possível fazer alguma coisa. As impressões podem ser refeitas, mas vai dar um pouquinho mais de dificuldade. Logo, tu tens que ter uma imagem compatível com as ideias que tu queres transmitir. Lembra, isso já faz parte da conversa. Não se trata de ser bonito, Também isso, claro, sem dúvida alguma, né?
Não é no sentido de uma imagem esteticamente agradável, mas no sentido de uma imagem coerente com aquilo que tu queres expressar da tua personalidade. E uma imagem que tenha a ver contigo. Tem pessoas, eu já vi muita expressão assim, que quando se montam, né, quando se preparam para a guerra, elas conseguem criar uma espécie de avatar. E aí, com aquela imagem, com aquela aparência, elas são uma coisa, elas geram uma personalidade que elas interpretam muito bem. E aquela personalidade produz alguma coisa. Só que quando elas se desmontam, quando elas tiram o que elas puseram, aí também aquela personalidade vai embora. É como se fosse um ator em cena. Isso não funciona. Não funciona mesmo. Sabe, tem mulheres assim que quando se vestem, quando põem uma maquiagem, elas se sentem muito poderosas, muito fortes, muito atraentes. Elas vão todas confiantes, têm um jeitão. E aí basta tirar aquilo, não é. Ou então, assim, elas até são de longe, elas ficam com uma pose legal, mas quando o cara se aproxima, quando elas têm interesse, aquilo já ativa um nervosismo e elas não correspondem àquela imagem. Então, se tu não és uma pessoa que tem desenvoltura com coisas como sensualidade, enfim, tu não precisas, não te preocupes. Sabe, assim, até a timidez é muito envolvente. Se tu és uma pessoa tímida, o que tu tens que saber é como demonstrar os teus valores. Tu não precisas ter medo da timidez. A timidez pode ser incrivelmente envolvente. O que tu tens que saber é como, né, criar a tua comunicação visual pela tua imagem. E ter uma imagem, sem dúvida alguma, que corresponda ao que tu tens, assim, as tuas cores, que são as melhores, as proporções do teu corpo. Tem aquele método, eu esqueci o nome agora, acho que é Kibe, é isso? Enfim, eu tenho amigas que trabalham com isso, se vocês quiserem eu posso indicá-las, mas são métodos que, pela proporção do corpo, dá para escolher as melhores roupas que vão realmente engrandecer a pessoa, sem projetar uma imagem falsa, né? Vão valorizar aquilo que ela tem. Mas entende que, sobretudo, a imagem é uma comunicação. Bom, agora vamos para a conversa propriamente dita. As 5 coisas que eu te falei que tu tens que fazer. A primeira delas é aprender que é melhor compartilhar do que perguntar. Tem pessoas que, quando querem conhecer as outras, elas fazem perguntas e criam um clima de interrogatório. É muito melhor compartilhar algo, uma ideia tua, uma coisa que aconteceu contigo. Tu não precisas, assim, compartilhar teus segredos, não, de maneira alguma, tá? Mas coisas pequenas que aconteceram contigo, que tu pensaste ou tu sentiste sobre uma coisa ou outra. É muito comum que, diante disto, o outro também se sinta à vontade para dizer algo, para falar algo que experimentou, enfim. O teu compartilhamento suscita o compartilhamento da outra parte e isso funciona muito, mas muito melhor do que fazer perguntas. Segunda coisa é saber quando fazer perguntas. As perguntas, elas não são proibidas, mas assim, perguntas de natureza pessoal, elas são delicadas. Ah, tu moraste onde? Tu estudaste o quê? Tu estudaste onde? Parecem perguntas simples, né? Mas criam um ambiente de interrogatório. Assim como perguntas que põem a pessoa para se explicar, né? Por que tu fizeste isto? Por que tu estudaste tal coisa? Por que tu decidiste fazer tal coisa? Enfim, a pessoa sente que ela tem que se defender, que ela tem que se explicar. Essas perguntas não são gostosas. Eu já falei várias vezes e vou repetir. Não imagina que as pessoas gostem de falar sobre si. Isso não é verdade. Mesmo aquelas pessoas que gostam de falar sobre determinada coisa, elas podem não gostar de falar naquele momento, podem não gostar de falar contigo, porque imaginam que aquilo que elas gostam não é a tua praia. Então, aprende quando fazer perguntas. Tem gente que imagina que só pode conhecer alguém fazendo perguntas. Não, não é assim que funciona. Tu não deves fazer perguntas para ter intimidade com alguém. Tu deves ter intimidade para fazer perguntas. É justamente o contrário. Só que tem momentos onde perguntas são permitidas. E que momentos são estes? Quando a pessoa já está dizendo alguma coisa. Ela já está compartilhando algo. Ela está contando algo, está entusiasmada e, enfim, perguntar sobre aquilo que ela está falando é muito legal. Naquele momento, essas perguntas elas vão aprofundar o prazer do momento, a conexão. Essas perguntas não soam como um interrogatório, mas sim como elementos para entender melhor o que está sendo dito ali. Então, essas perguntas funcionam muito bem. O terceiro elemento é a clareza.
Já disse várias vezes, as pessoas têm que ser claras, senão a comunicação se torna uma coisa pesada. Nós não podemos imaginar que, pelo contexto, todo mundo vai adivinhar. Infelizmente, muitas mulheres trabalham assim. Muitas mulheres acham que isso aqui é tão claro. Se ele fez uma coisa e eu fiquei fria, ele deveria entender que eu não gostei daquilo ali. Às vezes o cara nem ligou. O que é importante para uma pessoa não é importante para outra. E aí o cara vê uma mulher fria, ele pode atribuir a outra coisa. Ele pode achar que mulher desequilibrada. Enfim, né? Em vez de funcionar, vai piorar. Então, clareza é muito melhor. Clareza não significa dureza. Significa que a pessoa disse claramente o que ela pensa sobre as coisas, o que ela quer, o que pode incomodá-la ou não. Muitas vezes, dizer coisas que podem ser incômodas antes de acontecer vale a pena, mas não no sentido de alertar assim, olha, não faz isso que eu não vou gostar. Né? Isso pode ser meio complicado. Né? Mas assim, até brincando, caramba, eu fico louca de raiva quando tal coisa acontece. Num clima legal, né? É muito melhor, a pessoa se posiciona, está num clima legal, não entrou em conflito com a outra, mas a outra foi devidamente alertada, não tem adivinhação. A clareza, ela deixa o ambiente gostoso, ela faz a pessoa que é clara e leve parecer segura, isso é muito bom. Aliás, eu poderia até colocar aqui a leveza também, que eu não coloquei, porque eu acho que já deveria ser muito claro para as pessoas, mas a leveza é aquele estado de tranquilidade, sem excessos, sem aquela agitação, sabe? Aquelas pessoas que querem mostrar que estão felizes o tempo todo, que riem exageradamente, que querem fazer graça demais. Isso também parece algo histriônico. Leveza. Se tiver um ambiente, a gente está todo mundo rindo, não tem problema, tá? Mas se tu imaginas que tu precisas gerar essa excitação no ambiente, erguer o clima, isso vai te fazer parecer uma pessoa nervosa. Eu já fui assim. Eu tô falando isso, eu já fui assim. E às vezes eu mesmo vendo assim, coisas que eu fiz. Caramba! Eu hoje, com o nível de consciência que eu tenho, eu olho para aquelas coisas e percebo como elas eram esquisitíssimas. Ao mesmo tempo, a leveza assim, sem ficar com aquela secura, sabe? Um ar de tranquilidade. É o teu rosto, é o teu movimento, é o tom da tua voz. Além disto, comunicar algo legal para o outro, isso vai te fazer bem também internamente. Bom, expressar vontades com facilidade, dizer o que quer. Eu quero fazer isso, quero tal coisa. Enfim, isso é muito, mas muito legal. As pessoas querem muito dizer o que pensam, o que acham das coisas, e elas imaginam que dizer o que acha e o que pensa é algo fantástico. Não, todo mundo diz o que pensa. Quase ninguém diz o que quer com tranquilidade. Mulheres acham que elas não podem tomar esse tipo de iniciativa, dizer o que querem, que somente os caras devem fazer isso daí. Este é um erro gravíssimo. Mulheres podem sim dizer o que querem, tá? Para onde querem ir, o que gostariam de fazer. Elas não precisam ser intransigentes, né? Podem negociar sem dúvida alguma os seus desejos, mas não tem porquê ocultá-los. Eu até entendo que tem muita gente fazendo conteúdo aí, dizendo que isso não é papel da mulher, é coisa do homem. Está erradíssimo. Não cai nessa, não. Isso só vai te prejudicar. E, por fim, ter hobbies. Hobbies são super importantes, sabe? Porque tu tens o que dizer de uma maneira leve para a pessoa. As pessoas gostam de saber dos hobbies umas das outras. Isso ajuda, mostra que tu tens prazer na vida, que tu tens uma amplitude de vida bem interessante. Eu também não estou te dizendo assim que tu deves ter os teus hobbies e sair para contar de qualquer maneira para os outros. Isso pode não funcionar, pode ser até desinteressante e deselegante. Eu estou dizendo apenas que tu vais tê-los. E isso naturalmente vai gerar uma coisa legal na conversa, tá bom? Em algum momento tu poderás contar e isso vai ser interessante. Mais uma vez, eu quero acabar este vídeo convidando vocês para o meu projeto de 2025. Eu decidi fazer uma série de vídeos, uma série secreta, né, para pessoas que querem render melhor em 2025 nas várias áreas da vida, o amor, o relacionamento, as finanças, os negócios. Se a vida for bem administrada, ela pode crescer sem dúvida alguma. Se nos últimos tempos a tua vida não tem crescido, porque tem algum erro aí de administração, de mentalidade, e estes erros eles podem ser sanados.
Ah, eu não acredito. Tu pode pensar, não acredito. Bom, não custa nada dar uma olhada nesses vídeos que eu vou fazer. Aliás, não custa nada mesmo, não vou te cobrar por isso, eles são totalmente gratuitos. Só tens que clicar aqui no link, entrar no vídeo para onde eu vou enviar o link dos vídeos e pronto, acabou. Se não gostares, tens nada a perder. Mas, quem sabe, né? Estes vídeos tu pode gostar e podem ser totalmente transformadores para 2025. Eu acredito sim que eles podem fazer de teu ano de 2025 o melhor ano da tua vida. Um grande beijo, muitas bênçãos e até o próximo vídeo.